Vamos lá. Uma para cá, duas, três, quatro. Perfeito. Já foi bem menos do que o que eu tinha proposto inicialmente. Muito bem. Alguém mais? Tem uma outra? Tem outra ideia? Deixa eu aqui no chat, eu acho que alguém se pronunciou. Um 4, o Fábio também conseguiu, o Luiz também 4. Lisandro, uma reta só de espessura tão grande que cubra todos os pontos e os livros. Excelente. Parabéns, é isso mesmo. Na verdade, se a gente observar aqui esses pontos, né, a gente é tentado muitas vezes a ter uma percepção de que eu, para ligar esse ponto a esse, e vocês vão dizer, isso não é um ponto, né? Matematicamente, o ponto, isso aqui não é um ponto, porque tem uma superfície. Então, você pode ligar aqui esse que considera aqui ponto, né? Então, eu vou usar assim, não sei se vocês estão observando aí, mas eu posso usar a seguinte maneira. 5 retas assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vocês podem fazer assim. 1, 2, 3, 4, 5. A de 4 é uma possibilidade, né? Que a gente já viu aí César demonstrando. Mas eu posso também me valer de apenas 3. Se eu começar uma linha reta aqui, ó, pegando a parte de cima desse ponto, entre aspas, vindo para aqui no meio até aqui embaixo, prosseguindo aqui, depois voltando assim, ó, 2, 3, 3 retas apenas, né? Claro que eu posso me valer do artifício de pegar uma reta de uma espessura enorme e cobrir todos os pontos de uma vez só com uma só reta. Eu não estou sendo rigoroso em relação à própria ideia de reta e ponto e assim por diante. Mas o que eu quero dizer a vocês é que com um pequeno exercício desses, a gente pode verificar que às vezes a nossa visão da realidade ela está limitada a pensar dentro da caixa, dentro do quadrado. E muitas vezes, para a gente conseguir ter uma visão mais exata dessa realidade, a gente precisa pensar fora dela. A gente precisa ir além do que, inclusive, nossos olhos denunciam. Né? Se despir de preconceitos no sentido de conceitos previamente concebidos, verificar a reforma de algo que parecia para a gente algo tido como irrefutável e perfeito e acabado, certo? Porque assim a gente vai construir um conhecimento muito mais vigoroso, né? Muito mais permanente do que simplesmente se valendo de dogmas ou de apreensões superficiais, certo? E pensando sempre para além da caixinha, né? No final das contas, pessoal, a gente chega a essa conclusão, que a finalidade do processo cognoscitivo científico é de constatar, construir, aplicar e transmitir o conhecimento científico. Esse processo tão doloroso, e aí Ângelo vai poder ratificar o que eu estou dizendo aqui, né, Ângelo, professor Ângelo, esse processo de concepção de uma dissertação de mestrado, a concepção de uma tese de doutorado, né, o que a gente, inclusive algo que é muito penoso, solitário, Com certeza. aflitivo, né?
Só aquele personagem do BBB que está tranquilo, né? Ele não está enfrentando a tese ainda. Ele está mas no ele, início do doutorado, mas o orientador dele vai puxar no pé dele. mas quando ele sair da casa, ele É, vai, ele vai é. Ele entender vai. É, o problemão que tá esperando ele aqui fora. exatamente. Mas é um processo muito penoso, é um processo muito complicado, né? E eu quero sublinhar, eu quero analisar cada um desses verbos, cada um desses substantivos que eu coloquei aí. Quando eu produzo ciência, eu preciso constatar algo, né? Eu formulo hipóteses e busco a constatação desse conhecimento. Quando eu estou nesse processo, eu também construo algo. Ah, mas eu sou cientista do direito, a gente não constrói, tipo, a gente não constrói uma vacina, a gente não constrói um carro, a gente não constrói um projeto, a gente não constrói uma modificação palpável na sociedade, mas a gente pode construir e também destruir muita coisa, pessoal. Quando a gente constrói, por exemplo, constatações científicas acerca da percepção que o judiciário tem da realidade que ele julga diariamente, essa é uma construção importante para que faça, inclusive, o juiz repensar a sua postura. Né? A gente observa, por exemplo, o hiperencarceramento que está ocorrendo hoje no país. Não apenas isso há muitos anos, né? Há muitas décadas. O hiperencarceramento que nos conduz, inclusive, a ultrapassar um dia os Estados Unidos, porque a nossa taxa está superior à norte-americana, por causa de políticas muito bem articuladas de combate a determinados crimes. Por exemplo, em vez de assumir uma postura de não de relaxamento no combate ao tráfico de drogas, mas de uma distinção clara entre o que convém, o que vem a ser tráfico e o que vem a ser consumo das drogas ilícitas. Isso leva a um encarceramento que foi experimentado, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? E isso tem um preço muito alto a ser pago pela população, pela sociedade como um todo. Porque quando um dito traficante é preso, não é apenas ele que sofre, é toda a família dele envolvida, né? E no lugar dele já aparecem outros, porque o tráfico, sendo ilícito, ele é muito rentável. Quem assistiu a série Narcos vai se lembrar, né, daquilo que seduziu Pablo Escobar, muito mais do que o contrabando, porque o contrabando ele vendia uma televisão, vendia 10 televisões e tinha um lucro de $1.000. Aí ele vendia 1 quilo de cocaína, tinha um lucro de $10.000. Né? Então, o patamar é outro. Mas a gente tem um impacto muito importante, mesmo na ciência do direito, mesmo naquelas ciências que a gente não constrói, né, como a gente consegue enxergar. Porque essa construção, mesmo ela não sendo tangível, ela é muito impactante na sociedade. No processo cognoscitivo científico, a gente também aplica esse conhecimento. Porque de nada adianta a gente fazer aquelas construções teóricas muito bonitas e acabadas, e essas construções não têm uma aplicabilidade. Seja porque elas são muito complexas, seja porque elas não condizem com uma realidade, mais das vezes, plural e cheia de nuances como é a nossa. Vou lembrar aqui para vocês só de algumas teorias. John Rawls desenvolveu uma teoria da justiça. Ele escreveu durante 20 anos. O livro dele saiu depois dessa reflexão de 20 anos. E ele concebeu uma teoria da justiça que poderia ser aplicada. Pelo menos para explicar o que era ser justo, certo? Mas ele partiu do pressuposto de que a gente, por exemplo, fosse chamado
a, a construir uma nova sociedade sem saber qual a posição que a gente ocuparia nessa sociedade. Vamos supor, eu vou formular um novo mundo e aí eu não sei se nesse novo mundo eu vou ser professor, se eu vou ser político, se eu vou ser médico, se eu vou ser engenheiro. E eu não sabendo disso, eu vou tender a diminuir as distâncias entre cada um desses profissionais. Se eu vou ser homem ou mulher, entende? Essa é uma construção teórica que a gente não tem como realizar na prática, pelo menos não nesse modelo, né, de construção do novo mundo. A gente pode aplicar, mas de forma indireta, certo? De todo modo, ele se preocupa sim com essa aplicação. E algo importantíssimo, pessoal, que às vezes é menosprezado, a transmissão do conhecimento. Não adianta de nada, né? O professor Ângelo está construindo a tese dele, vai publicar, vai ter uma tese bem acabada, aprovada, com louvor, mas ele não publicou o livro, aquela tese ficou guardada lá numa estante, né, da biblioteca da UFPB e ninguém tem mais conhecimento sobre o que ele escreveu, sobre o que ele pesquisou durante 3, 4, 5 anos. Né? Então, é preciso a gente ter a concepção de que não apenas é importante a pesquisa em si, a construção desse conhecimento científico, mas também sua transmissão. E para isso é que servem revistas especializadas, para isso é que serve a publicação em livro mesmo, para isso é que serve, inclusive, a internet. Certo? Então, é nesse sentido que a gente deixa aqui esse recado. Né? Alguma colocação, pessoal, que vocês queiram fazer? Professor, esse cara que o senhor falou, que ia destruir o mundo, na verdade, construir um novo mundo, eu acho que ele estava lendo Divergente. Sabe por que não tem, né? E aí, no fim da trilogia, descobre-se que era um experimento e que dividiram em facções, e as pessoas eram da audácia, eram da erudição, e... Enfim, é legal, eu acho muito bom. Até. Eu sei por cima, nunca li nem... Porque tem filmes também, né? Tem, mas é uma trilogia de livro. O livro é muito massa, porque o nível de detalhe é bom. Aí o primeiro, especialmente, é muito bom, né? Pois já vou anotar para a literatura. Eu acho que é Vera Roth ou Verônica Roth. É Divergente, mas... eu vou atrás, porque tem vários dentro dessas trilogias ou dessas séries. Por exemplo, tem Fundação de Isaac Asimov, que vão lançar a série agora e fala sobre algo que é real. Ele tem imaginado isso há mais de 70 anos, né? É uma coisa impressionante. Bom, até agora, tranquilo, pessoal? Há uma percepção clara de vocês acerca da importância da ciência, da distinção entre o conhecimento científico e o conhecimento vulgar, mas, por outro lado, a importância também do conhecimento vulgar como, no mínimo, ponto de partida para uma reflexão científica. Agora, pessoal, eu queria que a gente refletisse sobre o vídeo do TED que eu deixei no cigarro para vocês. Né? Ali a gente tem um descendente dos aborígenes da Oceania, e a tese dele, a hipótese dele é o seguinte: o conhecimento que o meu povo desenvolveu sem estar na universidade, sem ter uma educação formal como a gente tem em vários países da Oceania, ele pode ser tido como conhecimento científico, portanto, um conhecimento indígena científico. E aí eu pergunto a vocês, esse conhecimento pode ser tido como conhecimento científico ou ele é um conhecimento vulgar e ele só está querendo fazer firula? Professor, na verdade eu achei, eu achei o vídeo muito bom, porque eu nunca tinha pensado no conhecimento indígena dessa forma. Tem muita gente ainda que acha que nem conhecimento e tem gente que, como eu, achava que era conhecimento, mas nunca pensei como ciência. E ele também não tira isso da cabeça dele. Ele fala que
É porque eu assisti sem a tradução, então é mais ou menos o que eu entendi. Ele fala, tipo, como se fosse ciência justamente pelo fato de, para que eles chegassem em alguma conclusão, eles partissem de um método científico. No caso, eles observavam, analisavam. Então, não era algo meramente, tipo, ilusório, sabe? Eles partiam de um método científico. E eu nunca tinha pensado dessa forma. É a primeira vez que eu analisei o conhecimento indígena dessa maneira. E ele também fala que ele tem justamente esse conhecimento indígena e o conhecimento não indígena pelo fato da família dele, a mãe ter sido criada numa doutrina católica e o pai ter sido criado na comunidade indígena, né? Sim. Então, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, achei muito legal, mas uma coisa que eu queria perguntar também é se esse conhecimento seria um conhecimento vulgar, que a partir deste seria possível chegar a um conhecimento científico, ou que seria conhecimento científico propriamente dito. Porque eu nunca tinha pensado como conhecimento científico de fato. Perfeito, Gabriela. Quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu tive o mesmo impacto que você teve, né, por causa da nossa construção. Quando a gente enxerga o índio, historicamente, inclusive, né, muito recentemente disseram, não, esse problema no Brasil é que a gente herda a indolência do índio, né, e a incapacidade do índio de trabalhar, né, aquela mansidão do índio, né? O vice-presidente da República defendeu isso, né? Esses estigmas que marcaram a nossa história. Para vocês terem ideia, quando eu fiz vestibular, na época era vestibular, o professor de história disse, olha, pessoal, eu acho que vai cair na prova discursiva, porque era o seguinte, a gente fazia prova objetiva e discursiva. Eram provas discursivas de cada matéria, né? Na prova de história, vai cair uma questão de índio. Eu acho uma coisa sem sentido, sem futuro, porque, primeiro, a gente nem tem índio aqui no estado mais. Segundo, porque eu acho que índio não serve para nada, né? Porque, assim, o povo atrasado, não tem sentido. E ele falou da forma muito clara, isso num aulão, e realmente caiu uma questão de índio, né? Eu consegui acertar a questão do índio, e aí vocês vão dizer, olha, já consegui uma autoridade para o conhecimento sobre os indígenas, que era justamente acertar essa questão. Mas isso mostra como a gente tem uma visão deturpada dos nossos ancestrais, das parcelas da população que compuseram o que o Brasil é hoje, né? Em relação ao índio, para mim também foi uma descoberta. E, assim, uma reflexão que eu vou desenvolver aqui com vocês. Laura já está com a mão levantada aí, mas nos faz pensar, isso que é construído, o que foi construído pelos nossos ancestrais, o que é construído pelos povos indígenas, por que é que não é considerado ciência? Por que é que não pode ser considerado ciência? Porque isso não está escrito? Porque isso não está publicado no Lancet, na revista científica? Porque isso não atende a uma visão de ciência como é ocidentalmente difundida? Laura, responda aí as minhas perguntas. Eu acho que Paulo levantou primeiro, mas já que o senhor pediu para responder... Eu nem vi, Paulo. Foi, eu acho que foi. Eu acho que tudo parte de alteridade, né? Pelo menos na antropologia eu aprendi isso, né? De colocar-se no lugar do outro, enxergar o mundo do outro com o olhar do outro. E aí é muito difícil quando a gente coloca esse outro no campo do exótico e no campo do irracional, partindo que a racionalidade, o meu conhecimento é que é o racional, é que é o certo. Então, eu parto de um referencial toda hora. Então, eu preciso que eu reavalie essa postura, tá entendendo? Então, assim, por que não ser ciência se ele tinha um método, sabe? Se ele seguia um método e foi todo... Só porque não foi... Era igual às práticas de cura que Eduardo Menendez, ele estudou no México. Ele foi exilado e ele estudou lá no México as práticas de cura. Muitas foram incorporadas ao sistema biomédico e outras não, porque elas eram capazes de ser replicadas, mas passou por uma biomedicização, entendeu? Tipo assim, eles modificaram aos moldes da ciência, mas quer dizer que se não tivesse passado pelos testes, eles não serviriam? Claro que serviriam, tá entendendo? Mas é porque o nosso método, que foi muito mais fácil para se reproduzir e ampliar,
E aí a gente vai tomar como racional, como certo e o ponto de partida para tudo, mas a gente não é o centro do universo. Então, eu acho que cabe a alteridade aí. Perfeito. E a alteridade não é só assim, uma firula da moda, a gente tem que ver o outro. Não, porque acho que uma coisa bem interessante. Eu tenho um cunhado que tem síndrome de Down, né? E a mãe dele sempre diz que em todas ele estudou em escola, vamos dizer assim, normal, né? Convivendo com pessoas normais, e sem dúvida o ganho que ele teve convivendo com aquelas pessoas é infinitamente menor do que o ganho que aquelas pessoas têm convivendo com ele. E não é apenas você enxergar o outro ou tentar se colocar no lugar do outro, né? É você aprender muito sobre si mesmo, sobre aquilo que você possui, aquilo que as dificuldades que você tem, as suas limitações, né? Eu terminei de ler essa semana esse livro aqui, o Filho de Mil Homens, de Walter Hugo Mãe, né? Meu primeiro livro de Walter Hugo Mãe. E dizem que existe uma legião de fãs de Walter Hugo Mãe, né? E quem lê um não consegue mais parar, é uma coisa muito, muito bacana mesmo a literatura dele. E ele fala o seguinte, que as pessoas vão encontrar a felicidade nisso, quando elas se conscientizarem de que elas devem ser o que podem ser, né? O que elas, assim, vamos deixar de construir expectativas ou projetos que não são nossos, né? Então, para que eu ter a pretensão de ter publicado um livro por ano? Eu posso ter esse objetivo, essa meta, mas eu não posso condicionar a minha felicidade ao atingimento desses objetivos. Hoje eu estava lendo uma outra passagem de um livro que dizia que a felicidade estava no caminho, né? Não estava nesses marcos. Você vai ver, professor Ângelo, quando você terminar de defender a tese, vai ser um alívio enorme. Mas e agora, né? Sim, eu pensei que fosse a gente pensa assim, eu agora sou doutor e agora minha vida vai mudar. Não mudou, não. Não muda em nada. Na verdade, a gente tira um peso do ombro, mas ele vai ter mudado exatamente pelo percurso para chegar até a defesa da tese. É isso que está mudando você, como tem mudado a mim também, né? Esse percurso. É como o percurso do aprendizado também, que a gente está compartilhando aqui. A gente está construindo um projeto pedagógico e eu estou desenvolvendo, eu estou aprendendo com vocês da mesma forma como eu espero, né? Meu sonho é que vocês também aprendam um pouco dentro dessas discussões. E não é uma discussão de um só sentido. Eu, como centro do saber, estou inebriando vocês com todo o meu conhecimento. Não, é um conhecimento que está sendo construído juntos, né? E eu acho que essa é a beleza também do que a gente está construindo aqui. Professor Ângelo. Oi. Posso dar uma palavrinha rapidinho? Claro, diga aí. Não, é só para complementar. Essa parte que você falou do caminho, inclusive, me lembrou muito uma animação que eu vi recentemente, que saiu agora no final do ano, aquela Soul, que está no Disney+, porque é uma animação que trabalha justamente essa temática do objetivo, do propósito, sendo que de uma perspectiva diferente do que geralmente é trabalhado no cinema, né? Porque geralmente você coloca o propósito, o objetivo como a linha de chegada, né? Então você vai alcançar aquilo ali e é o final do filme, é o ápice, né? Sendo que o processo é justamente o processo... Gente, o Disney Plus, vocês se cadastram, aí vocês assistem Soul, foi o que eu fiz. Eu não tinha cadastro, eu assisti Soul e o Mandaloriano lá. Assisti e aí depois eu cancelei, entendeu? Sem precisar pagar. Aproveitei que era final de ano, que eu tava de férias. Entendeu? E dessa do tempo que eu pegava tranquilo. Na internet para fazer Netflix. Oh, meu Deus, olha aí. Exatamente. Mas aproveita que vazaram 220 milhões de CPF, você
você pega um lápis. Pois é. Pelo amor de Deus, senhor policial federal, se você estiver lendo isso agora, já que isso vai pro YouTube, é tudo uma grande brincadeira, viu? Enfim, mas tinha essa questão de soul. Em relação a Walter Ugumãe, que conecta muito com o que você está falando, tem um livro dele chamado A Desumanização. Quando Mariana, inclusive, colocou no Instagram dela, que ela estava pedindo recomendações, foi um livro até que eu falei para ela, eu disse, não comece por esse, porque esse é um soco muito grande no estômago, mas vai trabalhar muito essa questão da percepção do outro. Eu acho que, assim, dos que eu li, é um dos melhores dele. Mas o que eu queria jogar, inclusive, para deixar de provocação aí para o pessoal, para resgatar um pouquinho de como começou essa questão, quando a gente estava falando sobre os outros tipos de saberes, etc., o grande questionamento assim que eu me fazia e que eu comecei a enfrentar quando eu estava fazendo minha pesquisa de doutorado é em que ponto a própria ciência ela não funciona, e eu não estou aqui querendo fazer o discurso anti-ciência de maneira nenhuma, principalmente que é muito perigoso nos períodos de terra plana, etc. Mas até que ponto a ciência, como ela é colocada muitas vezes, o cientificismo, acho que essa seria o termo mais adequado, até que ponto esse cientificismo ele não é utilizado como um elemento de subalternização desses outros saberes. Então é como se a gente tivesse uma gradação de saberes e o conhecimento científico, ele, de certa forma, ele se coloca como o conhecimento superior. E aqui tem várias outras, digamos assim, reflexos disso, porque o próprio conhecimento científico, inclusive no século XVIII, no século XIX, ele foi utilizado como elemento de subalternização dos outros indivíduos. Na verdade, desde que o Brasil foi invadido, né? Você utiliza de uma pseudociência para você subalternizar os indígenas e, posteriormente, subalternizar os negros e negras que transladaram o Atlântico para cá, né? O racismo científico e uma série de outras coisas nesse sentido. Então, essa é uma questão assim, que é muito... em que, até que ponto, quando a gente fica se questionando assim, o saber vulgar e o saber científico, até que ponto essa relação dialética que existe entre eles, nessa relação dialética, a gente não termina tendo internalizado na nossa cabeça essa hierarquização dos saberes. E aí eu tenho um livrozinho que eu uso muito na minha tese, porque fica invertido, né? Então não sei se vocês têm como ver. Se chama Fogo no Mato. Fogo no Mato, a ciência encantada das macumbas. Ele é escrito por um historiador chamado Luiz Antônio Simas e um educador chamado Luiz Rufino, e eles vão justamente trabalhar isso, né? Vão trabalhar o grau de sofisticação que, na verdade, existe numa série de sabenças encantadas, como eles costumam colocar, que são as sabenças encantadas que ou já existiam aqui, na época dos povos originários. Então, por exemplo, a pagelança cabocla, que é muito comum dos povos indígenas que existem na região norte e na região nordeste ali, os povos de Minas, no Maranhão, como também as sabenças encantadas que transladaram de África para o Brasil, como, por exemplo, através dos candomblés, né? E como essas sabenças, elas são extremamente sofisticadas, na verdade, epistemologicamente, inclusive, quando eles trabalham dentro dessa perspectiva. Mas como muitas vezes são subalternizadas pelo cientificismo, como se fossem questões que, no final das contas, estão muito mais atreladas a um saber que não é saber, que é desconsiderado, na verdade, como saber, né? Então, acho que nessa discussão cabe a gente sempre ficar se questionando também como a ciência ela termina, a gente se questionar e ficar refletindo aqui, batendo um papo sobre até que ponto o cientificismo, ele de certa forma não é utilizado em alguns momentos com propósitos muito específicos para subalternizar outros saberes, né? E aí a gente entra naquelas questões de epistemicídio, etc, e coisas, mas que, enfim, é um debate muito rico, assim, é um debate que dá para a gente ficar, assim, horas e horas conversando sobre. É verdade, excelente, professor. Inclusive, casa com a própria percepção de Gabriela, né? Que, assim, poxa, a gente pensa como o conhecimento indígena como algo inferior, né, ao conhecimento científico. Quando eu vi aquilo, quando eu vi o vídeo pela primeira vez, eu disse, mas como assim? Ele está defendendo que o conhecimento indígena possa ser ciência, né? Mas aí eu disse, o conhecimento indígena pode ser ciência, sim. Se a gente observar, há uma repetição de procedimentos, a observação, a transmissão do saber. Não é ciência, não? Né? Ah, mas ele não tem como verificar
com tubo de ensaio. Ah, mas ele pode usar o quê? O método indutivo. Né? Então, ele experimentou em 300 pessoas ali na tribo. Todo mundo teve o mesmo sintoma. É uma percepção. Ah, mas isso pode ser refutado pela ciência. E o conhecimento científico pode ser refutado, não? Cara pálido, né? Então, está bem casado com o que você fala, e até a Gabriela também falou, né? Sim, só um complemento muito nessa linha do que o professor Ângelo comentou, dessa hierarquização que a gente faz, porque no vídeo ele até comenta de que, em alguns aspectos, o conhecimento da tribo dele obtém resultados melhores, por exemplo, em termos de preservação, que a gente, da sociedade moderna, não consegue atingir. Perfeito. Professor, se você me permite, só para pegar um gancho, acho que foi Sérgio que falou. Eu acho que é Boaventura que menciona isso em um dos livros dele, eu não vou lembrar agora qual é de cabeça, mas ele conta o caso que, eu não sei qual foi o país que aconteceu, mas que era sobre o cultivo de arroz, que os povos tradicionais dessa localidade, eles tinham todo um sistema de irrigação para cultivar o arroz. É o que aconteceu. Vieram cientistas, pegaram um método que tinha sido lá desenvolvido, colocaram lá. O que aconteceu? Morreu a plantação de arroz, eles tiveram que restabelecer o sistema secular que já existia e que funcionava, entendeu? Então, assim, muitas vezes, só para pegar o gancho com o que César falou, que você falou, o conhecimento científico, de certa forma, ele obviamente tem os seus métodos de confirmação, etc., como eu estava falando, mas muitas vezes esses métodos de confirmação, eles são criados pelo próprio método científico. Então, muitas vezes, ele também, de certa forma, ele não sei muitas vezes, mas em alguns momentos ele pode vir a falhar, e não necessariamente isso torna o conhecimento científico superior ao conhecimento, aos outros tipos de sabências, né? É uma questão de fato de relação dialética, de você colocar esses saberes dentro de um mesmo patamar, nunca num patamar de subordinação de um em face do outro, que aqui geralmente ocorre. Perfeito, as grandes epistemologias do sul de Boaventura, etc. Perfeito. Professor, só mais um comentário. É porque, assim, eu sou paulistana, mas eu morei 7 anos no Acre. Então eu tive contato, amigos meus tiveram contatos com várias comunidades indígenas. E, tipo assim, eu nunca tinha pensado nessa questão da inferioridade que a gente coloca do conhecimento deles. E com esse vídeo eu fiz até um link de uma coisa que aconteceu comigo, que na época do ensino fundamental, a gente foi fazer uma excursão, era um parque de lá, para conhecer um índio. Então, eles meio que capitalizaram um índio, que não era um índio, tipo, de verdade, era uma pessoa encenada dentro de uma oca falsa com ar-condicionado e televisão, para as crianças da escola darem uma volta na oca e cumprimentarem um índio. Então, tipo, agora eu consegui fazer um link, tipo, nunca tinha visto a gravidade da situação. Até eu ter assistido esse vídeo, eu falei, meu Deus! Mas olha, é tão interessante, né? Porque às vezes a gente tem a melhor das intenções, e assim, é importante saber a cultura indígena e tal, mas, meu Deus, que assassínio de qualquer respeitabilidade de que seja merecedor os nossos nativos, né? Que foram invadidos, como o professor Euro falou. Mas veja, a gente está submetido a isso historicamente. E infelizmente não apenas nesse particular, a ideia, por exemplo, de que acho que recentemente houve uma polêmica envolvendo uma professora de história, né, da UFRN, eu não vou nem me referir, mas houve uma polêmica em relação à própria condição de escravidão. Salvo engano, ela se referiu aos escravos, aos africanos escravizados, que era como se fosse culpa deles, né? Enfim, ela disse que já existia escravidão na África, ele já praticava, então para ele era natural, né? Mas assim, nunca foi montada uma indústria da escravidão como foi feita aqui, né? Nem tampouco para mandar para o outro lado do oceano. Exatamente, instituindo de humanidade e tudo. E Câmara Cascudo também disse que aqui também não tinha indígena, porque a gente é preso à etnologia das perdas, e aí Darcy Ribeiro vem dizendo, a gente
A gente é preso na etnologia das perdas. O índio foi perdendo a língua, foi perdendo a cultura de dança autoré e tal, a prática, né, da dança. E é muito doido isso, porque a gente fica preso nas perdas. E aqui a colonização foi bem difícil, né? Então eles são os índios misturados, os daqui, os caboclos. Há quem até questione essa santificação, né, dos mártires de Uruaçu e Cunhaú, porque assim, eles obviamente foram assassinados pelos índios e tal, mas o que é que se fez com os índios, né, com os nativos que aqui estavam, né? Não foi algo muito diferente, não. Tanto que eu aprendi isso no colégio, que era o único estado do Brasil em que não havia mais indígenas. E que não é sequer uma verdade, né? Porque o que a gente imagina? É justamente como o Gabriela falou, aquele índio morando na oca, né? Não com ar-condicionado nem televisão, mas enfim, com aquele ambiente, sem roupa, né? E aí eu me lembro que um professor universitário, que é indígena, né? Ele dizendo, olha, é como se vocês imaginassem que em 500 anos a gente tinha que ser a mesma coisa. Quando, na verdade, os portugueses que aqui chegaram são bem diferentes do que vocês são hoje, né? Então, assim, qual o sentido desse apego e imaginar que a gente também não possa modificar? E, mesmo modificando, tenha que perder a nossa identidade. Né? Então, é algo interessante para ser dito. Esse vídeo que eu deixei para vocês é muito interessante para a gente perceber, fazer uma reflexão sobre o que é ciência e isso que a gente já colocou, a possibilidade de o cientificismo criar categorias hierárquicas entre o próprio saber. Professor, inclusive, esse livro me lembrou muito esse vídeo me lembrou muito um livro, Policarpo Quaresma, que eu li faz muito tempo, inclusive caiu na prova do Enem esse ano, que era um brasileiro, que ele era aficionado pela cultura nativa brasileira, indígena, Tupi-Guarani, e ele queria que a gente tivesse o Tupi-Guarani como língua oficial brasileira. E ele fazia toda uma movimentação para conquistar isso, né? E acabou que ele era tratado como louco, e no final, eu não lembro muito bem, mas tipo, foi muito irônico o final, porque a própria população, o próprio Estado matou ele, foi executado, uma coisa assim. Eu não lembro muito bem, mas tipo, ele estava lutando por algo, por uma cultura, e a população não quis e acabou no fim trágico para ele. Acho que é o trágico fim de Policarpo Quaresma. É o triste fim de Policarpo Quaresma. Exatamente. É porque era uma crítica justamente essa visão romantizada do índio, que foi feita na primeira fase do romantismo. Exato. E aí ele começa esse índio dócil, esse índio Iracema, que José de Alencar escreveu, Exato. mais ou menos, com características nada da gente, né? A tríade, o Birajara. E aí é que tá. Aí ele queria. O mesmo. É o cá para nós, né? Não, pelo amor de Deus, Jesus. E aí aqui tá, ele foi dizendo, né? E a carta de Pero Vaz de Caminha, aqui se plantando tudo dá. Então ele tentou implantar o tupi, não conseguiu. Tentou viver da terra, era infértil. Então ele foi tendo muitas frustrações, assim como os brasileiros tiveram, né? Obviamente. Mas foi massa, Lucas, a colocação. Professor. Oi, Paulo. Só fazendo um adendo do comentário da amiga Gabriela sobre a questão do índio, que é chocante, né, e parece distante, mas ainda hoje, por exemplo, se você vai ao Rio de Janeiro, existem excursões turísticas às favelas, né? E isso é muito mais comum do que se imagina. Tipo assim, o turista que vem de fora e alguém, numa função de pseudo-guia turístico, mostra aí, ó, essa é a favela carioca, ou esse é o morador de favela, tipo assim. E isso é muito mais comum. Muito mais comum e muito mais sabido do que o exemplo da amiga sobre a vivência dela no Acre, e às vezes a gente passa até desapercebido, tipo assim, que isso está acontecendo agora. Eu estive no Rio recentemente, há 3 meses atrás, e assim, isso é normal lá. Excelente, Paulo, essa conexão. Existe até uma crítica
dentro do filme O Planeta dos Macacos, né? Porque aí, nessa nova realidade distópica, os macacos é que dominam os humanos. E os humanos servem como objeto de apreciação nos zoológicos, né? Então, se inverte a posição. E é importante, é interessante para a gente ver a coisificação de humanos, né? A coisificação de humanos em nome desse turismo, ou dessas curiosidades, né? Quantos de nós, quantos os países tanto da América do Sul como os próprios países africanos sempre despertaram nos europeus essa curiosidade pelo exótico, né? A ponto de vários nobres europeus estamparem nas suas salas couro de gente humana, de africanos nativos, né? Como uma maneira de mostrar não apenas o poder, mas essa nota do exótico que se buscava, certo? É a coisificação, como a gente observa, né? Bom, algo mais? Acho que tem... Quem é que estava, Laura, com a mão levantada há 200 séculos? Era Lucas, aí o bichinho ele meteu a voz aí. Agora Pedro está com a mão levantada. Oi, Pedro. É porque eu não vejo todo mundo aqui, não, mas pode falar. Tranquilo, professor, obrigado. Eu queria, nesse aspecto que o senhor falou sobre a coisa exótica, eu lembro que eu passei um tempo na América do Norte, né, no Montreal, no Canadá, e eu fiz alguns amigos lá, e quando eles descobriram que eu era brasileiro, eles chegaram lá e samba aí pra gente ver, samba aí pra gente ver. Tipo, aí eu disse, eu não sei sambar, cara, eu não sei. E, então você vê que até eles mesmos têm essa relação de exibicionismo, eu não sei como falar, essa coisa exótica assim, que eles veem aqui na América do Sul, na África e tal. Mas olha, Pedro, eu acho que até o final do curso você vai ter a oportunidade de desfazer, né, essa Aprender a sambar. Sensacional. A aula da saudade eu acho que vai ser algo muito, muito esperado, viu? Vai ser o... A primeira resenha que tiver, eu já vou pedir a Pedro para sambar. A primeira, depois de todo mundo vacinado, vai ser um negócio assim, até Pedro vai sambar. Entendi. Ei, será que vai ter os baby boomers agora, né? Depois da pandemia? Meu amigo. Cuidado vocês. Mas é isso, realmente, Pedro. Existe esse estigma, né? Existe até um episódio dos Simpsons que foi muito criticado porque mostrava o Rio de Janeiro e a floresta amazônica como se estivesse no Rio de Janeiro, os macacos no meio da rua. Assim, quem assiste aos Simpsons e quem é fã dos Simpsons, principalmente como eu... Que inclusive previu a nota de R$200. Exatamente, olha só. Eu não vou nem falar das previsões dos Simpsons, né? Porque... Mas aquilo ali é apocalipse, tu é doido, ele tem muita premonição. Mas, assim, eles reúnem uma crítica social, assim, declarada, né? Não apenas ao Brasil, mas diariamente ao próprio povo americano, né? Eles identificam, inclusive, o Homer Simpson com o cidadão tipicamente norte-americano, né? O inculto, aquele que coitado, vive sendo explorado, mas sonha com a vida melhor, que às vezes não tem ligação nem com uma religião ou com uma entidade divina, né? Então, assim, enfim, não vou fazer esse tipo de consideração, mas é interessante a gente perceber, né, esses estigmas que marcam a nossa cultura. Professor, com licença, eu tenho uma pergunta, não sei se tem tempo. O Lucas está propondo aqui que eu arrote igual aos Simpsons, é demais, né? Não, chegar no americano e dizer a Rock é igual ao Homer Simpsons. Entendi. Tá. Sim, entendi. É mesmo, é a mesma coisa, exatamente.
Vai lá, diga aí. Eu queria, não sei se é uma pergunta mesmo, ou alguma reflexão, mas até que ponto a própria ciência ela utiliza um método dos povos, coloco aspas, dominantes? Até que ponto a própria ciência não parte de um padrão eurocêntrico, por assim dizer, ou americanicista, não sei. Né? É uma pergunta que eu me faço várias vezes, assim, quando eu estou estudando, e eu pergunto, rapaz, será que esse método aqui, ou a própria origem desse conhecimento aqui não foi por origem de alguma dominação política, algo do tipo, entendeu? Eu não sei realmente, eu sempre tenho essa dúvida, sabe? Sem dúvida. Hoje a gente revê, hoje a gente começa a questionar essas construções, né? Vejam que no século XIX havia a ideia de que os civilizados europeus poderiam salvar os africanos da barbárie, né? da selvageria, da incivilização. E, na verdade, era só uma desculpa para legitimar uma exploração desumana dos povos e dos recursos naturais daqueles países. Daqueles não eram nem países, eram daqueles grupamentos humanos. Vocês observam que a própria divisão dos países hoje, definido na África, em muitas fronteiras há uma reta, ou seja, há um total descompasso com até com os acidentes naturais, quanto mais com as divisões tribais entre os povos africanos, né? Enfim, há um completo desrespeito e, sem dúvida, Pedro, a gente, como até o professor Ângelo já falou, né? A gente vivencia um perigo de que tudo que foi construído ele tenha sido contaminado por essa ideia, né? De desconsiderar a importância desses outros conhecimentos que não são tidos como oficialmente científicos. Sim, compreendo. Obrigado, professor. Algo mais, pessoal? Só para concluir aqui, pessoal, a gente vê agora nosso último slide, que é justamente sobre as chamadas espécies ou modalidades de ciência, né? Claro que vocês vão encontrar aí diversas outras divisões, mas eu vou propor aqui para vocês essa que está colocada, né? Para que a gente possa tentar entender a distinção que ocorre entre as ciências ditas naturais e as ciências humanas. Eu já tive vários alunos que eram egressos de outros cursos, aqui a gente tem nessa turma mesmo, né? Que já fizeram cursos técnicos, por exemplo. E eu tinha uma aluna que era da ciência da computação, que é ainda ciência da computação, faz direito também, e ela disse, professor, eu tenho uma maior dificuldade, porque na ciência da computação, né, nas ciências exatas como um todo, a gente faz um cálculo e, no final das contas, a gente sabe qual vai ser o resultado. No direito, é o que ela chamava de samba do crioulo doido, né? Então, um juiz pode entender de um jeito, o outro juiz pode entender de outro jeito, aí o tribunal reforma, aí tem um Supremo que pode reformar o que tudo já foi definido, né? Aí muda o ministro do Supremo, já muda toda a concepção do Supremo. Ou seja, que danada de ciência é essa? Né? Eu posso chamar isso de ciência? Bom, é uma distinção que ocorre entre as chamadas ciências naturais e as ciências humanas, porque para as ciências naturais a gente tem uma preocupação muito mais voltada à causalidade, né? Então a gente tem uma explicação para os fatos, para as ligações entre os fatos e para os efeitos dos fatos. Nas ciências humanas não basta a explicação. Eu preciso ter uma compreensão, porque muitas vezes eu também sou objeto. Eu sou sujeito e sou objeto. Quando eu estudo a sociedade norte-riograndense, quando eu estudo a sociedade brasileira, eu faço parte da sociedade norte-riograndense, a sociedade brasileira. Então, de alguma forma, eu também me estudo como objeto. Vejam como é muito mais complexo, né? Então, nas ciências humanas,
eu tenho essa compreensão valorativa para demonstrar que, inevitavelmente, apesar de todo o esforço do positivismo, apesar de todo o esforço, por exemplo, dentro da ciência do direito, do normativismo kelseniano, o valor do estudioso, do pesquisador, do cientista, os valores dele vão, de alguma forma, influenciar a sua pesquisa. Seja na simples definição dos métodos, seja na própria produção dos resultados, certo? Então, é preciso ter isso em mente. Essa distinção, que a gente vai ver muito clara, alguns vão chamar de ciência dos espíritos, a gente viu a ciência do espírito, ciências do espírito, ciência dos espíritos é outra coisa, né? A gente vai ver, como a gente viu naquele texto de Hervada, né? As ciências práticas, as ciências teóricas, ciências práticas, existem várias divisões que vocês vão verificar em vários outros livros, certo? Mas é preciso ter essa distinção aí em mente. Ok, pessoal? Alguma outra dúvida? Professor, então, eu queria só tirar um... Oi, Pedro. Então, a gente pode classificar as ciências humanas como uma ciência compreendida a partir de certos valores, certo? Exato. As ciências humanas como um todo, né? Isso, perfeito. Então, as ciências, por exemplo, digamos, naturais, né? Elas não teriam um valor específico, assim, ou... Realmente é uma dúvida, eu não sei. Vou tentar, assim, desanuviar um pouco, mas vou depois dizer os cuidados que a gente tem que ter nessa explicação que eu vou dar. Certo. Quando eu estou estudando os gafanhotos, certo? Não importa se eu sou de esquerda, se eu sou de direita, não importa se eu sou filho de um barão italiano, se eu sou morador da favela da Rocinha. Isso não vai influenciar, pelo menos é isso pelo menos é isso que a ideia que se tem do conhecimento científico nas ciências naturais. Isso não vai influenciar a produção desse conhecimento. Porque eu só vou explicar, por exemplo, como é que se dá a reprodução dos gafanhotos, de que é que eles se alimentam, os fluxos migratórios, entendeu? O tamanho deles, como é que eles se desenvolvem. Ou seja, os meus valores, eles não vão interferir no desenvolvimento dessa pesquisa. Agora, vai estudar o efeito da descriminalização da droga ilícita numa sociedade, aí você vai endoidar, né? Sim. Vai haver os que vão defender isso é um absurdo, isso atenta... a gente tem que ver o efeito desastroso que a droga causa na família ou na sociedade, a desestruturação da família e da sociedade como um todo. Outros vão defender, bom, a droga é uma realidade histórica, né? Para vocês terem uma ideia, Sherlock Holmes utilizava ópio, né? Quando eu li pela primeira vez, ainda na minha juventude, e eu via ele experimentava ópio, eu disse, meu Deus, que coisa, como é que isso pode ter sido herói de alguém, né? Mas isso porque era costume, era aceitável, né? Da mesma maneira como se vendia a maconha, quem leu Xangô do Baker Street deve se lembrar, como o próprio Sherlock veio aqui, né, nessa ficção de Jô Soares, terminou trocando a cocaína pela marihuana, né, pela maconha. E outros vão defender a criminalização dessa forma, né, com a pena mínima tão severa, só contribui para o desenvolvimento do encarceramento, do hiperencarceramento e das atividades faccionais, né? O surgimento das facções criminosas no âmbito dos presídios, certo? Então, vocês vejam, os meus valores, eles vão influenciar na forma de abordagem, no método que eu vou utilizar,
e, de alguma forma, eles vão interferir, no mínimo, interferir nas conclusões a que eu chego, certo? Então, vejo que nas ciências humanas, eu não apenas explico, mas eu compreendo. Eu a partir dos meus valores, muitas vezes, eu interajo com a realidade ou com as conclusões a que eu chego. Entendeu? Essa é a grande diferença. Sim, compreendo. Algo mais, pessoal? Bom, com isso eu queria agradecer demais, pessoal, essa participação tão efusiva de vocês, né? Estão aqui 2h30 a gente conversando sobre tanta coisa diferente. Queria agradecer também a participação do professor Ângelo, sempre muito rica, né? E aí vou me organizar com o professor Ângelo para ele já ficar a cargo de ficar responsável por algumas de nossas aulas, que eu vou fazer questão também de assistir, certo? Peço desculpas pelas nossas intercorrências tecnológicas aí, mas eu acho que no final a internet terminou contribuindo, certo? E vou aqui terminar a gravação, né?